Então, gente, eu já fiz a abertura do vídeo, né, que vai começar agora, mas eu só vou alertar que o vídeo vai ser um pouco longo, tá? Só para alertar, o vídeo vai ser um pouco longo. Então, assim, vai de cada um, quem quiser assistir, o começo, o meio ou o fim, só o começo, então vai de vocês, tá? E era isso. Fiquem com o vídeo. Beijo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço, né? Então, hoje o assunto é... Hoje a gravação está sendo no dia 2/12 de 2023. Para quem viu os meus vídeos há um ano atrás, nessa data, ou mais ou menos depois, vai saber, vai entender do que eu estou falando. Para quem está chegando agora, eu vou resumir. No dia 2/12 de 2022, o meu filho, aos 28 anos, faleceu. Ele faleceu, ele partiu, né? Então hoje está fazendo um ano. Ele partiu, foi o momento mais difícil da minha vida, pior dia da minha vida, e hoje está sendo o segundo pior dia da minha vida. Fora os 365 dias, né? Então, assim, eu vou tentar resumir, né, dos vídeos anteriores para quem não viu, e eu vou contar como está hoje, né? Então, meu filho faleceu nos meus braços, né, aos 28 anos. Ele sofria de depressão profunda, síndrome do pânico, ansiedade. Eu fiz a ressuscitação com o SAMU no telefone, eu já tinha chamado o SAMU, né? Mas enquanto isso eu estava fazendo a manobra de ressuscitação e a respiração boca a boca, né? Mas ele já tinha partido. Então, quem acompanhou viu todo o meu sofrimento. Eu gravei uns vídeos depois, né, num desabafo desesperador referente à depressão, né, referente à doença que eu adquiri depois do falecimento dele. Então, assim, como vocês podem ver, né, eu não era uma pessoa magra, né, eu perdi já mais de 20 quilos, né, depois da partida dele, e ainda estou no processo, né, como estou hoje? Eu posso falar que tá a mesma coisa, parece que aconteceu hoje, ontem. Eu nunca passei por um luto assim, né? Era luto por tio, por vô, por vó, que a vida continuava, né? Mas um filho, gente, a dor é pior na alma do que na física, tá? A dor, ela é insuportável. Então, nesse um ano, eu tive momentos de recaídas, né? Já fui diagnosticada com a depressão, com a ansiedade decorrente ao luto profundo, né? Fui parar no hospital várias vezes. Então, depois que ele partiu, 2 semanas depois, eu fui parar no hospital. Eu não aguentei.
né? Eu não aguentei, eu fui parar no hospital, né? E lá no hospital, uma psicóloga veio conversar comigo. E até então, quando ele faleceu, tudo que alguém falava para mim entrava aqui, saía aqui, gente, porque assim, não tem palavras que te conforte, não existe, né? Naquele momento da partida dele, né? Um ano depois, agora, eu entendo mais ou menos o que o que os psicólogos querem dizer, né? Mas na hora eu não entendia, entrava aqui, saía aqui. A minha dor, o que você falasse para mim não me confortava. Hoje em dia não me conforta, né? Ela falou o seguinte: mãe, o teu filho, ele, 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 ele partiu nos braços da mãe. Ele partiu nos braços da mãe. Ele sabe que você... Desculpa, gente. Eu estava preparada para não chorar, mas eu não... Ele partiu sabendo que a mãe fez de tudo para salvar a vida dele. Mas aquilo não entrava na minha cabeça, porque assim, como que eu vou me confortar com o filho morto nos braços da mãe? Não, como isso? Né? Ela tentando me ajudar, mas não ajudou, só piorou, porque na hora eu não entendia, né? Como que eu tenho que estar feliz porque ele partiu no meu colo? Então foi todo um processo. Hoje, um ano depois, eu entendi o que ela quis dizer, né? Eu entendi. E então eu tive momentos difíceis, depressão profunda, eu chorava o dia todo, eu sofro ainda, né? Mas assim, o que eu passei antes, no começo, foi inacreditável. Então, tudo o que ele sentia, a depressão, a dor, passou para mim. Então, tudo o que ele sentia, eu sinto hoje. Então, e a doença dele, a depressão dele, eu entendia. Ele morava comigo, gente, porque eu não deixei mais ele morar sozinho. Então, eu entendia a doença dele, a depressão, eu entendia. Eu nunca falei para ele assim, isso é falta de vontade. Eu nunca falei para ele, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Nunca. Eu entendia a doença dele. Tanto é que eu falei para ele assim, Natan, sai do teu trabalho agora, você não tem mais condições de trabalhar, porque ele já não ia, já estava faltando, já não ia. Dava crises nele. Sai do teu trabalho, vamos no médico, vamos conseguir uma ajuda para você, né? Aí em novembro ele foi no médico, ele saiu do serviço, ele foi no médico, né? Psiquiatra, psicólogo. Daí o médico deu o laudo para ele pro encosto. Ele ia se encostar, né? Porque ele não tinha condições de trabalhar. E deixa eu explicar uma coisa. A pessoa com depressão não é que ela não quer, ela não consegue, ela quer fazer, ela quer trabalhar, ela quer, mas ela não consegue. A dor, o sofrimento é maior. Por isso que eu digo que
que a dor na alma, ela é pior do que da física. Ninguém tira a vida porque está com dor de dente. Ninguém tira a vida porque está com uma enxaqueca. Então, a dor na alma é pior que na física. Então, eu entendia o meu filho. Eu entendia. E então, depois da partida dele, né, foi bem difícil, bem complicado, porque eu via o sofrimento dele e isso estava acabando comigo, né? E a pessoa com depressão, ela não fala, é muito difícil ela se abrir. Por quê? Né? Até que um dia ele chegou para mim, ele falou, né? Ele conversou comigo. E eu só ouvi ele. Eu não dei palpite, não dei pitaco, não falei nada. Eu ouvi ele, então eu deixei ele desabafar. Ele falou o seguinte: mãe, não é nada com a mãe, não é nada com ninguém. É eu. Eu tô cansado de viver. Viver cansa. Essas palavras me mataram por dentro. Mas eu só ouvi o meu filho falar isso. Então, o que eu fiz? Eu só segurei na mão dele, abracei. A gente chorou junto. Ele só falava: obrigada, mãe, por tudo. Obrigada por me entender. Então, depois do falecimento, daí eu fui parar no hospital. Começou a depressão, começou o emagrecimento. O meu emagrecimento não é um emagrecimento saudável. Eu não tô elegante, gente. Eu não tô esbelta. O meu emagrecimento não é saudável porque eu não como. Eu não consigo comer. Por mais que eu queira, eu quero. Nas minhas orações, que eu oro todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, eu oro porque eu tenho crises, né, de choro, de desespero. Então, na hora que bate, eu oro. Eu peço para Deus, eu quero comer. Por favor, me tira essa dor, né? Então, aí com o tempo foi passando, eu imaginava que em 4 meses, não é que eu ia superar, mas eu ia amenizar. Gente, fez 1 ano hoje e não amenizou. Tanto é que eu fui internada de novo. Não amenizou. Então, tudo ao seu tempo, né? O luto depende de cada pessoa, vai de pessoa para pessoa, né? O meu luto, eu ainda penso nele com dor. Infelizmente, gente, infelizmente, mas é mais forte do que eu. É mais forte. Por mais que eu tente acordar outro dia, sabe? Deus, hoje eu vou conseguir, hoje eu não vou chorar, e eu vou lembrar dele com lembrança, não vou lembrar dele com dor.
Mas bate, gente, bate, assim, do nada. Então, gente, eu tive um tempo no meio do ano que eu melhorei. Eu melhorei. Eu melhorei de trabalhar, melhorei de... Mas de comer ainda não. Mas eu ia trabalhar já muitas vezes chorando no serviço. Porque bate. Sabe? Não é... Quem tem depressão, quem tem a doença, sabe do que eu tô falando. Quem não entende a doença, acha que é frescura, que é mimimi. Até que um dia, alguém da sua família, algum amigo parte por causa da doença, aí cai a ficha. Então, assim, para quem não entende da doença, da depressão, procure se informar. Procure se informar sobre a doença, né? Procure se informar. E quando começou a chegar novembro, eu já comecei a ter as minhas crises. Chegou no meio de novembro, assim, comecei a já ter recaídas, né? Recaídas e crises fortes. Por quê? Porque eu sabia que ia chegar esse dia de hoje. Ia voltar tudo na minha cabeça, como voltou, né? Ia voltar tudo, como voltou. O dia... Ontem, dia 1º, eu já estava relembrando o que aconteceu no dia 1º, né? O que nós fizemos, quando eu fui dormir, dei boa noite para ele, né? Desde ontem já. Então eu tive uma crise muito forte. Eu não vou descrever aqui, mas eu fui parar eu fui no posto de saúde. Do posto de saúde não me deixaram mais sair. De lá, eles já queriam me encaminhar para o hospital psiquiátrico, né? Então, de lá eu já não saí mais. Então, naquele dia, eu foi, meu Deus, segunda-feira. Aí eu fui para o hospital psiquiátrico, né? Para ser internada, gente, para ser internada. Então, mas antes teve a consulta com o psiquiatra, né? Aí eu conversando, né? Contei tudo. Ele me deu a opção da internação ou o tratamento em casa. Então, eu optei pelo tratamento em casa, porque seria bom ter ficado no hospital? Seria. Mas eu tenho o João, eu tenho meu filho, que tem 10 anos. E eu cuido ainda da minha mãe, que está doente. Então, mora eu, a minha mãe e o João. E na época morava eu, a minha mãe, o João e o Natan. Eu cuidava dos 3. A minha mãe doente, Natan doente e o Joãozinho. E ia trabalhar. E eu já estava começando a ficar sobrecarregada daquilo, né? Então, eu ia no posto de saúde já esgotada, né? Cansada. Porque cada barulho que eu escutava de madrugada, aqui em casa, o Natan dormia na sala, porque tem 2 quartos. A minha mãe dorme num, eu e o João dormimos no outro, então ele dormia na sala. Então, de cada barulho que eu escutava, eu já levantava de madrugada. Ele pulou da sacada, escutava barulho de cadeira, ele fez alguma coisa errada, né? Sabe? Então, assim, a minha vida
eu não tinha mais vida, né? A minha vida era em função do Natan, ficar de olho nele. Aí o psiquiatra, né, voltando, ele me deu a opção de tratamento em casa. Ele me deu 2 meses, né, de tratamento com medicamentos, né? E eu acredito muito no tratamento espiritual, né? Eu vou onde eu acredito, né? Eu acredito muito no tratamento espiritual. Então, no meio do ano, nesse ano, deu aquela melhorada em mim, fui trabalhar, chorava, mas ia trabalhar, tal, tal, tal. Até que a minha mãe deu uma piorada, então tive que parar de trabalhar. Então, assim, eu parei a minha vida para cuidar dos 3, entendeu? Eu parei, né? Eu morava sozinha com o João e com o Natan, nós morávamos sozinhos. Aí a minha mãe ficou doente, eu vim morar com ela, com o João, e o Natan continuou sozinho. Mas aí ele já estava doente, eu disse, não, então vem morar aqui, tu vai vir morar aqui. Ai, gente, desculpa, apagou a luz ali, deixa eu dar uma ajeitada. Pronto. E daí ele veio morar, né, que eu disse, não, tu vai vir ficar do meu lado, né, sozinho você não fica mais. E aí então eu já não dormia mais à noite, né? Pensando no que ele ia fazer. E aí chegou no meio do ano, melhorei, tal. Daí eu tive que sair de novo do trabalho pra cuidar da minha mãe, porque ela piorou de vez, assim, né? Piorou, deu uma piorada. Então daí cuidava dela, daí do João. Então assim, eu não tinha o direito de cair, eu não tinha o direito de ficar doente, gente. Eu sofri pelo meu filho calada. Eu chorava, eu me trancava no quarto, chorava, gritava, esperneava. Porque eu não tinha esse direito, porque eu tinha que cuidar deles. Né? Mas até que um dia não, até a gente não é forte o tempo todo. Nós não somos fortes o tempo todo, gente. Não somos fortes o tempo todo. Uma hora a gente cai na frente de todo mundo. Aí eu caí, né? Não aguentei mais, né? Não aguentei. Aí o diagnóstico do médico foi a depressão decorrente ao luto profundo e não aceitação. Eu ainda tô com a não aceitação, né? Mas assim, gente, eu sei que vai ter alguns comentários, tem que deixar ele ir, tem que ir. Gente, isso tudo eu sei. Tem que aceitar, isso tudo eu sei. Mas tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo, né? Tudo ao seu tempo. Então, essa madrugada, foi o pior. Eu cortei o vídeo porque comecei a chorar. Então assim, ó, essa madrugada foi bem complicado, porque eu revivi tudo o que aconteceu na madrugada do dia 2 de dezembro de 2022, desculpa. Então, 4 horas da manhã eu escutei barulho, mas acho que era coisa aqui. Então eu levantei. Era tudo o mesmo horário que aconteceu aquele dia, né?
Levantei, vim, 6 horas da manhã, levantei e não dormi, né? Então, foi bem difícil. Hoje, mais na parte da manhã, né? Foi bem complicado, bem complicado. Então, chegou no meio do ano, eu melhorei. Chegou agora, deu uma recaída novamente. Eu fui parar no hospital. Daí o médico me deu a opção de fazer o tratamento em casa. Voltei para casa. Eu tenho que passar pela fase da aceitação e tenho que passar pela fase de pensar nele sem sentir dor, porque ainda tá a mesma coisa. Eu sinto dor quando eu penso nele. Eu sei que é errado, então mais uma vez eu vou repetir. Não adianta colocar nos comentários, né? Ah, mas tem que aceitar, mas tem que... Não adianta colocar, gente. Não adianta, tá? Não adianta. Porque não ajuda em nada, tá? Não ajuda em nada. Isso é eu, com o tempo. Não é a minha mãe falando, não é o meu tio falando, não é vocês falando, não. Eu que tenho que agir, eu com o tempo vou conseguir, né? Então, eu vou fazer um alerta. A depressão, ela não é frescura. A depressão, ela é triste, ela é dolorida, ela dói na alma. A pessoa que tira a própria... Não vou falar aqui, porque o YouTube pode não deixar, né? Mas a pessoa que faz isso, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a dor. Ah, mas aí tinha o filho, tinha a mãe, não pensou em quem está em volta. Gente, quando bate a crise, quando a pessoa quer, bota isso na cabeça, ela vai e tira. Ela não pensa, ela não consegue pensar. Ela não pensa, ela pega e faz e pronto. Entende? Então, assim, ó, não critiquem. Conhece alguém que tem depressão? Uma dica eu vou dar, tá? Uma dica eu vou dar. Conhece alguém, algum parente, algum amigo, esposa, marido, namorado, namorada, que tenha a doença? Cuidado com as palavras. Cuidado. Porque qualquer palavra negativa que você falar vai piorar 10 vezes a situação dela. Cuidado com o que você fala. A pessoa com depressão, ela não quer ouvir nada de você. Ela não quer ouvir de você. Procura igreja. Ai, isso é coisa do não sei do que. Isso é coisa do mal. Gente, não é. E ela não quer ouvir isso. Só piora a situação dela, né? Não fale para ela, você tem 2 braços, 2 pernas, tem comida, tem casa, do que você está reclamando? Não fale isso para ela.
ela não está reclamando disso. Ela está doente. O problema é com ela. Não é com a casa, não é com a comida, não é com o status, porque a depressão, ela vem desde o mais abastado até o menos abastado. A depressão, ela tem em toda a classe social. A depressão, ela vem por alguma coisa. Cada um tem um caso diferente, né? Cada um tem a depressão, cada caso é um caso. O meu caso foi, primeiro, antes dele falecer, era o esgotamento já, né? Era esgotamento. Então, depois do falecimento dele, piorou tudo 100%. 100%, né? Então, essa é a minha causa. Mas tem o fulano que tem a causa dele, o ciclano tem a causa dele. Tem pessoas com depressão que conseguem ter uma vida normal. E tem pessoas que que não conseguem ter uma vida normal. Respeite. Respeite. O que você pode falar para essa pessoa? Vamos procurar ajuda? Eu te ajudo. Vamos, me dá a mão. Eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Isso é Deus mandando você falar isso para ele. Entendeu? E daí, o que vai ser a resposta dele? Sim ou não? Geralmente é não. Geralmente ele não quer ser ajudado. Muitas vezes ele não quer ser ajudado, porque ele acha que ele consegue sozinho, mas não consegue. Não consegue. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Então, tem ali meus vídeos de um ano atrás, né? Tem tanto na playlist quanto quem quiser ver. Depois do falecimento dele, eu passei o Natal sozinha. Eu gravei o vídeo, eu passei o Natal sozinha, gente. A minha mãe e meu filho foram passar na casa do meu irmão. Eu fiquei em casa sozinha por opção, porque eu não tenho ânimo para festa. Esse ano vai ser a mesma coisa. Eu faço aniversário agora em dezembro. Não vai ter comemoração, igual o ano passado. Natal vai ser passado, provavelmente, novamente na casa do meu irmão. Eu não vou novamente. Ano novo, passou eu e o João. Natal, o João foi lá porque tinha presentinho para ele, então ele não tem nada a ver com os meus problemas, né? Ele foi, se divertiu. E o João tem 10 anos, ele teve o Natal aqui em casa o ano passado, teve árvore de Natal, teve pisca, teve tudo para ele, né? Ele não ficou, ele não viu a minha dor, né? Ele teve o Natal dele, ele teve os presentinhos dele. Esse ano vai ser a mesma coisa. Só que para mim não. Para mim não. Então, e o ano novo passou eu e o João juntos, né? Então, aconteceram os fogos aqui do apartamento, a gente viu, botei ele para ver os fogos, se abraçamos, feliz ano novo, né? Porque Natal e Ano Novo são comemorações diferentes, né? O Natal, o Natan estava sempre comigo, todo ano junto, então é uma coisa que eu não consigo ainda. Mas, como eu falei, vai ser superado um dia. Tudo ao seu tempo, tudo no tempo certo.
Pode ser que daqui a 3 meses eu venha gravar um vídeo aqui falando para vocês que eu tô, não digo 100%, mas 80%. Ah, tô lembrando dele com carinho, já tá passando, tá melhorando. Pode ser que não, né? O luto, ele chega a durar anos. A dor do luto chega a durar anos. A dor continua a mesma. A cicatriz ainda não fechou. Mas um dia ela vai fechar. Vai amenizar. Eu tô hoje existindo, respirando pelo meu filho, pelo João. Porque senão eu não estaria mais aqui. Não estaria. Eu estou por ele e tenho que cuidar da minha mãe também. Então, gente, se você tem uma pessoa que sofre de depressão, cuidado, alerta, porque a pessoa com depressão, ela age normalmente, ela sorri, ela vai trabalhar, ela conversa com você e você não imagina o que ela está passando por dentro. Você não imagina o que ela está sentindo. E daí acontece alguma coisa, daí você se pergunta, meu Deus, mas como se ontem a gente estava tomando um chopp junto? Ela estava doente e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Então fica o alerta. Dê apoio. Cuidado com as palavras. A pessoa com depressão, ela quer, mas ela não consegue. Ela quer trabalhar, ela quer fazer as coisas na casa, ela quer sair, mas ela não consegue. É mais forte. E a depressão é coisa que vem do passado. Cada caso é um caso, como eu falei, né? O meu é esse. Mas toda a depressão é decorrente de algo do passado. A ansiedade é o futuro. Quando você tem crise de ansiedade, quando você sofre de ansiedade, é o futuro, é lá na frente. A depressão é do passado, né? Então, juntou os dois juntos, como eu tenho, vira o caos. Vira o caos, tá? Eu tenho no meu TikTok muitas dicas de autoajuda. Autoajuda para amenizar a dor da depressão, porque dói. Dói na alma. Dói. Não ria de quem está com depressão. Não zombe. Sabe? Ah, é frescurinha. Não é. É sério. É muito sério. É a maior doença que mata. É a depressão. E hoje está acontecendo muito com os jovens. Cuidado.
Cuidado com seu filho, adolescente. Dicas. Ficar enfurnado dentro do quarto. Não se socializar. Ter poucos amigos ou nenhum. Não conversar com você, pai e mãe. Ficar no quarto. Cuidado. Vale o alerta. Cuidado. Tá? Tá acontecendo muito com os jovens. Meu filho tinha 28 anos. Toda a vida pela frente. E não era feliz. Cuidado. Então tá bom, gente? Foi esse o desabafo. O vídeo vai ser um pouco longo. Foi um pouco longo, né? Mas eu queria atualizar, né? O que está acontecendo hoje. Então, resumindo a atualização. Eu tive ruim, melhorei, tive ruim, melhorei, recaída. Agora eu tive a minha recaída. Mas fé em Deus que eu vou melhorar. E tudo ao seu tempo. Não force a pessoa a esquecer seu ente querido. Você tem que esquecer. Não diga isso. Você só piora a situação e entra aqui e sai aqui, gente. A pessoa com depressão, ela não tá nem aí pelo que você falou. Tá bom, gente? Então, foi esse o vídeo de hoje. Tá? Tá me doendo. E muito. Eu tomei remédios. Por isso que eu não consegui chorar tanto. Ainda bem. Porque nos outros vídeos eu só chorava. Então eu tô com medicamentos antidepressivos. Tá bom? Foi esse o vídeo de hoje. Tá? Fiquei com Deus. Muita oração. O mesmo Deus que me derrubou, Ele vai me reerguer. Não tenho raiva dele. Não tenho. Tá bom, gente? Fique com Deus. Tchau, tchau.